Bom dia pessoal, tudo bom? Paz do Senhor, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindo a mais um devocional e antes de começar esse devocional, já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like que nós vamos falar de um assunto muito interessante e importante na vida, na caminhada cristã. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre fé e sobre medo. Esses dias eu estava na igreja, né, no domingo, e quem ministrou o culto foi a pastora Érica. E ela acabou abrindo o livro de Hebreus 11. E ela disse: quando abrir Hebreus 11, já grava na tua mente que é sobre fé. Aí eu resolvi fazer um devocional sobre fé, mas também eu ia linkar com outra coisa, sobre medo. E vamos começar. Eu quero que você abra isso, a Bíblia, no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. A minha Bíblia já está aberta aqui, eu só vou arrastar aqui para o lado. Então eu vou esperar um tempinho aí para você abrir aí o livro de Jó, versículo 3, 25. Enquanto você abre sua Bíblia aí, eu vou perguntar se já assistiu outro devocional lá da parábola do semeador. Vai lá no último vídeo lá e assiste lá que aquele devocional tá muito bom. Então, já que você abriu aí, você pode ler aí no versículo 25, que Jó diz assim: Porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. O que Jó diz aqui? Aqui eu bati muita cabeça com esse versículo quando eu li a primeira vez, e também eu já vi outros pastores falando sobre esse versículo, e eu peguei alguns pontos de vista de cada pessoa. Aqui, o que é temia? Aquilo que eu mais temia. A gente tem dois tipos desse esse nome, temia. A gente tem um temia de temer algo, por exemplo, temente a Deus, e a gente não temia algo de acontecer algo de ruim com a gente, ter medo de acontecer algo de ruim com a gente. A gente pode ver esses dois sentidos aí, que são dois sentidos totalmente diferentes. O temia de temor a Deus, um temor de respeito, um temor de reverência, e o temor de acontecer algo conosco, ou acontecer algo que a gente não espera. E aqui Jó, para quem já estudou, já leu o livro de Jó, Jó era um homem muito rico, era um homem que era justo aos olhos dos homens e justo aos olhos de Deus também. E Jó citando assim, cara, como é que um homem justo, como é que um homem fiel, ele apresentava sacrifícios lá dele, dos filhos, porque ele também pensava que os filhos dele poderiam ter pecado e ele sacrificava a mais. Ele fala, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio. Isso me deu uma. Cara, bate cabeça muito com esse versículo. Porque aqui demonstra o medo dele de acontecer algo com ele. Um medo. E o que ele temia me sobreveio. O que sobreveio sobre ele? Sobreveio a morte dos filhos, a perda do gado. Você temia tudo aquilo que aconteceu nos primeiros capítulos de Jó. E assim, isso me dá uma reflexão que muitas vezes o medo ele é o reverso da fé. Ele é como se fosse uma fé ao contrário. E o medo, ele acontece às vezes muito mais rápido do que a sua própria fé. Como assim, cara, o medo acontece mais rápido do que a fé? É, imagine que você tenha mais medo do que tem fé. Você, muitas vezes, que está me assistindo aqui, é um cristão que tem mais medo de tentar algo, que tem mais medo, às vezes, de abrir um negócio, de ter mais medo, às vezes, de é, fazer alguma coisa que está no seu coração, que o Senhor colocou no seu coração, o chamado, o seu propósito, alguns seus objetivos de vida, do que fé. Você tem medo disso, porque às vezes você tem medo do que as outras pessoas vão pensar de você. Você tem medo, às vezes, do julgamento das outras pessoas, de estar fazendo aquilo. Você tem medo de arriscar algo novo. E aqui é uma coisa que, tipo assim, se você
ler o livro de Jó, se aprofundar bem no livro de Jó. Para quem não sabe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele é o primeiro livro que foi escrito. Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. Só que ele não tá a Bíblia não está numa ordem cronológica bem certinha, né? Mas Jó, pelo que eu estudei, ele é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro, um dos primeiros, ou se não, o primeiro a ser escrito. E ele fala que aquilo que eu mais temia me sobreviver. Aí eu pergunto, como é que um homem como Jó, que tinha tudo, era justo, fiel no seu sacrifício, acabou... Tinha medo de algo, sabe? Como é que ele tinha medo que algo acontecesse com ele? Mas assim, na vida de muitos cristãos, o medo, ele é normal. Só que o que você tem que entender sobre o medo e qual é o meu entendimento sobre o medo? O medo, ele é tipo o amanhã. Como assim, Caio, o medo é tipo o amanhã? O amanhã, ele não existe. O ontem também já passou, não existe mais. O que importa é o hoje. O medo é tipo um espírito que você cria que não existe. O medo é a sensação de algo dar errado. Entendeu? Mas como é que você pode ter a sensação de algo dar errado se você nem tentou aquilo? Sabe? É meio que quando você entende, quando você pega assim, o medo, o que é de fato o medo que eu tenho? Cara, eu tô com medo de abrir um negócio e não dar certo. Só que, tipo, você já tá pressupondo. Ou seja, pressupor algo é algo que não existe. Entende? Tipo, o amanhã não existe, que o amanhã é só uma volta que a Terra dá em torno dela mesma. E o Sol nasce e é o amanhã. Ninguém nunca foi lá no amanhã e falou, o amanhã é melhor. Não, é igual o medo. O medo, ele é só uma ideia, é um espírito inexistente que você carrega. É uma sensação inexistente, é algo que não existe, o medo. Mas aqui, uma vez eu estava vendo uma pregação e eles deram uma dica muito boa. Tenha medo de ter coisas boas. Como assim tenha medo de ter coisas boas? Tipo assim, ele falou ele era um cara que falou que tipo assim, cara, que medo eu tinha de ter uma Porsche. Porque muitas vezes seu medo é maior do que sua fé. Então tenha medo de algumas coisas boas que podem acontecer na sua vida, porque aquilo vai vir sobre você. E esse capítulo deixou um pouco dessa essa mensagem para mim. Eu falei, cara, faz muito sentido mesmo. Muitos cristãos que às vezes que nasceram na igreja, quando eu digo nasceu na igreja, cresceu na igreja, tem tanto medo de arriscar algo novo, tem tanto medo de ir atrás do seu chamado, ir atrás do seu propósito e acaba virando tipo o crente de banco, acaba tipo tendo uma vida cristã entediante, sabe? Por tá vendo todo culto às vezes a mesma pregação, não a mesma pregação, mas todo culto a pregação, vai lá numa terça, vai lá numa quinta, vai numa vigília às vezes, ouve testemunho, mas não conta nenhum testemunho. E o medo, ele é algo que paralisa a gente. O medo, ele é algo que vai te paralisar se você pensar muito nele. Ele é algo que não existe, mas ele tem grande influência sobre você. Porque às vezes você exercita mais o seu medo do que exercita a sua fé. Que eu já vou entrar no ponto da fé. Mas a gente está falando aqui sobre qual é o entendimento, para você ter entendimento sobre o que é o medo. O medo, ele é algo, como eu falei, algo que não existe. É um espírito que você cria, que você anda com ele aqui na sua direita e ele não existe. E você vive com ele. Como é que pode viver com algo que não existe? E você toda hora está andando com ele. E Jó, ele, ele, ele falando isso aqui é tão profundo, se vocês pararem para pensar, isso aqui é tão profundo porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu temia que acontecesse com a minha família, com a minha vida, com meus bens, veio sobre mim e eu perdi tudo. Veio sobre ele. E quando você parar para pensar em quantas oportunidades você perdeu
porque você teve medo de tentar algo novo, tentar não, de testar algo novo, de tomar aquela atitude, talvez de sair daquele emprego e abrir seu próprio negócio. Então, qual é o entendimento que você tem que ter sobre o medo? Não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas eu espero que faça sentido, nem que seja para o mínimo de pessoas que assistir esse vídeo. Use o medo ao seu favor. Tenha medo às vezes de ter coisas boas, tipo, por exemplo, essa pregação, cara, que medo de ter duas Porsche, hein, velho? E só que fale no sentido de ironia, sabe? No sentido de ironia. Tipo, que medo de ter uma casa bonita, que medo de fazer aquela viagem, tipo, no bom sentido, vocês entendem? Num sentido de ironia. Porque, cara, o medo ele não existe. É só uma sensação que você criou que não existe. É fruto da sua imaginação. Não está na realidade o medo. Deus, quando ele criou o universo em 7 dias, fez a criação, eu não vejo. Se você for lá em Gênesis, ele não vai. E cria-se agora o medo. Não está lá. Não faz parte da realidade cristã o medo. E quando você entende isso, quando você entende que o medo ele é só uma ideia da sua mente, você para de ficar paralisado com atitudes, com ações que você deveria ter tomado. Agora nós vamos falar sobre a fé, que é a fé. O que é a fé de fato? Abre aí agora a sua Bíblia, você estava em Jó, e leia depois esse capítulo de Jó profundamente. Ou leia só esse versículo assim, fique martelando na sua cabeça, porque é aquilo que o grande temia me sobreveio. Mas se tu conseguir ler o livro de Jó, até ali, pelo menos o capítulo 5, você vai entender o quão profundo é essa fala de Jó. O quão profundo ele falar que, porque é aquilo que o grande temia me sobreveio. Um cara que meio que tinha tudo, tinha filhos, a família, gado, ouro, servos, tinha tudo e tinha medo também. Mas vamos lá em Hebreus. Abre aí seu livro em Hebreus 11. Hebreus 11. E aqui a gente vai cair num texto um pouco longo. Um capítulo um pouco longo, mas eu vou esperar você abrir aí e já parar também para você um pouco refletir sobre o que tem paralisado, qual medo tem paralisado a minha vida. Faz um caderninho assim, ó, coloca assim, medos, e coloca tudo aquilo que tu tem medo. O medo que eu tô falando aqui não é um medo que você tem tipo de um animal. Que, por exemplo, tem muita mulher que tem medo de barata. Só que às vezes você nem tem medo de barata, você tem nojo. E o nojo faz tu ter a sensação de medo. Você não tem medo da barata, tipo, ela não faz nada. Você só tem um nojo e o nojo já linka na sua mente, já entende que é a sensação de medo e você grita, tá entendendo? Bote isso também aí nessa lista, esses medos que vocês têm. Cara, eu tenho medo de sair do meu emprego e abrir meu negócio. Eu tenho medo de orar por alguém, às vezes, ser cristão, e alguém te pediu uma oração e você não estava preparado ou teve medo de orar por aquela pessoa. Já abriu aí Hebreus 11? Então, faça esse exercício, é uma tarefa. Faça tarefas, é muito importante, porque você consegue atingir o seu objetivo muito mais rápido. E assim, quais medos que eu tenho? Aí tu vai colocar, eu tenho medo de tomar atitude, tenho medo de ser responsável, tenho medo de tomar aquela decisão, tenho medo de barata, tenho medo de... Você vai listar, que você deve estar cheio de medo aí. E depois você vai passar uma linha assim, ó, aí tu vai escrever no título o que eu tenho que fazer para matar esses medos. Ora, vou começar a ler agora, capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos.
esperamos, esperança, algo que há de vir, a evidência das coisas não vistas, porque ela e os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que o mundo foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas não vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então, o que é o entendimento da fé, gente? Depois eu vou falar sobre uma passagem muito interessante também, mas a fé o que ela vai cuidar na sua vida? A fé, ela vai fazer aquilo que é impossível na sua vida. Porque o possível é responsabilidade totalmente sua. Não é responsabilidade de Deus o possível na sua vida. A responsabilidade de Deus é o impossível na sua vida. Ele vai fazer o impossível, porque o que era impossível? O que Jesus veio fazer aqui, e os profetas também lá, eu estou lendo o livro de Eliseu e fala, era impossível cair o Elias fazer cair fogo do céu. É impossível transformar água em vinho. É impossível o cara curar o cego. Essas coisas não são coisas impossíveis de se pensar. Passando por um sentido lógico e racional. Pensa bem. Cara, como é que você, cristão, acha que lê a palavra, vai no domingo, ouve a palavra e mesmo assim não consegue colocar isso no seu coração? Que a fé, ela resolve as coisas impossíveis da sua vida, mas o possível é responsabilidade totalmente sua. Senhor, eu quero fazer mais vendas. Senhor, eu preciso daquele emprego. Senhor, eu preciso daquela casa. Tá, mas o que você está fazendo que é possível para o seu negócio, para poder ter aquela casa, para poder ir até aquele emprego? O que você está fazendo? Você está se desenvolvendo? Você está indo atrás de fazer por exemplo, senhor, eu quero um carro. Financeiramente não faz sentido para mim agora. Não, financeiramente é impossível para mim. Você às vezes faz uma oração dessa, mas aí se pergunta: o que eu estou fazendo de possível que é responsabilidade minha, para poder ter aquele carro? Porque o Senhor acredite, se você orar, já vou chegar lá. Se você orar pedindo com fé e já agradecer que tu já recebeu aquilo, filho, já é seu, já aconteceu, já está na sua vida. E aqui a gente vê e pensa que através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas são vistas, não foram feitas das coisas que aparecem. Ele falou, haja luz, só que ele gera a própria luz. E aqui ele continua, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente de Caim. Pela fé, Enoque foi trasladado. Pela fé, Noé foi avisado por... Olha os caras, tipo assim, olha a fé dos antigos, porque aqui ele cita os antigos. Olha a fé de Noé. Imagine você ouvir uma voz no seu coração te pedindo para fazer algo e você não fazer, porque você não tem fé naquilo. E Noé, a gente vê que Noé foi avisado por Deus a respeito das coisas que não se viam. Comoveu-se com temor e preparou uma arca para a salvação da sua casa. Imagina se passar vários dias fazendo uma arca. Nunca tinha chovido na terra, para quem não sabe, nunca até Noé, até o dilúvio, nunca tinha. Isso aqui é escatologia, a Bíblia não cita isso. Mas muitos teólogos estudiosos citam que até o dilúvio nunca tinha chovido na terra. E Noé ouviu uma voz no seu coração e com temor e fé começou a construir uma arca para a salvação da sua casa. Imagina a tamanha fé que esse homem tinha, não? E você não tem fé para as coisas simples aqui da terra. Pela fé, Abraão saiu da sua parentela e teve que... vai-te embora, Abraão, não é pra tu tá aí não, que eu vou te dar outra terra.
E aqui diz também: porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que ele existe e que é o galardoador daquele que diligentemente o busca. Tipo, você parar pra pensar mesmo no seu consciente, você realmente acredita, tipo assim, cara, Caio, eu acredito que o Senhor curou aquele cego, eu acredito nisso. Tipo, se você acredita em tudo que você lê na Bíblia, se você acredita que Deus criou, fez a criação em 7 dias, na sétima descansou, se você acredita que Jesus veio e morreu por você de fato acredita nessas coisas, porque você não acredita nas coisas que você pede, porque você não acredita nas coisas que podem acontecer com você. E aqui esse texto ele cita muitos exemplos de testemunhos. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito. Você oferecia seu primeiro filho, como Abraão ofereceu para o Senhor, por obediência e fé, que ele tinha uma promessa. Abraão. E o único filho dele, pela fé, por acreditar no Senhor, ele ia sacrificar. A gente vai ler também aqui um capítulo de Marcos 11:24. Mas depois coloque como tarefa ler esse texto de Hebreus 11. E outra tarefa para você depois que você ler esse texto. Faz uma prova com Deus e teste a sua fé. Esse foi o conselho que a pastora Erika deu no culto para nós que estávamos lá ouvindo. E é algo que eu orei e fiz, e eu acho que você deve fazer também, porque isso vai ajudar você a fortalecer a sua fé em Deus, fortalecer a fé nas coisas que podem acontecer. Mas não se esqueça de fazer aquilo que é de responsabilidade sua, que é o possível. Porque muitas pessoas querem que Deus faça algo por elas, mas não fazem o mínimo possível para aquilo acontecer. Ah, eu preciso de emprego, mas você entregou um currículo. Você não entregou, então você não vai. Não vai aparecer. Em alguns casos pode. Deus, se a graça de Deus, a soberania de Deus, como foi o testemunho da pastora Érica, bater na porta dela. Mas foi uma exceção. A não ser que o Senhor não fale no teu coração, vai bater na tua porta aí só aguarda que vai bater. Você tem que ir atrás, véio. Você tem que fazer as coisas possíveis que está ao seu alcance. Então vamos abrir o livro aí de Marcos 11:24. E eu vou ler um diálogo que acontece aqui entre Pedro e Jesus. Marcos 11:24, perdão. Você já está aí com o livro aberto em Marcos 11:24. E de manhã, enquanto passavam, ele viu que uma figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte: erga-te e lance o mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será feito.
Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orades, credes que já recebei e vocês já tenham ela. Aqui ele continua falando sobre perdoar ainda contra alguém para que o Pai te perdoe, porque se tu não perdoar, o Senhor não vai te perdoar. Mas esse diálogo aqui ele é muito interessante porque essa é uma palavra que vem de Jesus mesmo. Ele fala, porque na verdade eu te digo que qualquer um que disser, ele fala, tem de fé em Deus, porque na verdade eu te digo, porque qualquer um que disser, e esse monte saia daqui e venha para o mar, e não duvidar, nunca duvide, quando você pedir algo para o Senhor, por mais assim, que impossível que seja, e tem que ser impossível, véio, tem que ser impossível, peça coisas impossíveis para Deus, impossíveis mesmo, mas nunca duvida, porque se houver ao menos um pingo de dúvida no seu coração quando você estiver pedindo aquilo, cara, não vai. Porque aqui ele fala, mas crê que se fará aquilo que diz, e assim será feito. Eu vou dar um testemunho aqui que é muito semelhante a isso, porque quando eu vi isso aqui sobre essa figueira que o Senhor, eu vi na série The Chosen que o Senhor fala, e essa figueira que nunca mais dê frutos. Quando eu trabalhava de garçom, e tinha duas plantações em 2 vasos. Aí o dono, a gente ficava assim, os garçons ficavam parados entre essas 2 plantações. Eu e mais um gerente, né? A gente era ali no setor Bueno, num bistrô ali. E eu lembro que eu ouvi isso e eu vi também na série The Chosen, que o Senhor fazia isso, né? E li também na Bíblia. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. E eu ia ficar só 30 dias lá nesse trabalho. E quando eu ia ficar 30 dias, eu falei, para essa planta aqui, eu vou falar que ela não vai crescer mais e vai morrer. E para outra, eu vou falar que ela vai crescer. E as duas estavam no mesmo vaso. Tipo, quando eu digo mesmo vaso, é vasos iguais. Elas só estavam em posições diferentes. Uma estava aqui no canto e outra estava bem aqui. Assim, a gente ficava no meio. E sempre quando eu chegava lá no trabalho, a gente ia para pegar, arrumar, fazer as coisas, a gente ia para aquele local, esperar os clientes chegar para poder atender. Eu falava para uma assim: você vai parar de crescer e você vai morrer. Eu ia na outra e falava: você vai crescer grandemente. Eu falava tipo assim palavras que tipo assim você vai crescer, você ficar mais bonita, coisas assim do tipo. E depois desses 30 dias, de momento ali não aconteceu nada, de fato, não aconteceu nada. Mas eu voltei ali naquele local depois de um tempo. E quando eu voltei naquele local depois de um tempo, e o gerente, e eu falei isso pro gerente. Eu falei, mano, vou fazer isso aqui, ó. Aí ele falava assim mesmo, tu vai matar a planta do Douglas aí. Douglas era o dono do restaurante, é o dono do bistrô lá. Tu vai matar a planta do Douglas e ele vai ter que comprar outra, ué. Aí eu falei, mas eu vou ver mas eu vou ver, isso aqui vai funcionar. Tipo, e funcionou. Quando eu voltei lá, uma das plantas, ela tava, tipo, seca. Sabe o que é seca? Tipo, seca. E acredite, o, o, o gerente molhava elas quase todo dia. Que eles lá, sempre que a gente chegava, lavava o chão, jogava nas plantas. E lá elas pegavam sol, a posição que elas estavam era uma posição boa pegar sol. E uma cresceu, tipo, ela tava meio que num tamanho quando eu me deparei, falei caramba, velho. Cresceu, tipo, ela cresceu bastante. Muito, tipo, eu fiquei assim, perplexo com isso. E depois disso, quando não tem dúvidas, tipo, já pode acontecer. Não tem plano B. Não tem plano B. Você não tem que ter plano B no seu coração quando você pedir algo para Deus. Depois que eu fiz isso, eu fiz esse teste dessas duas. E eu falava mesmo, tipo, eu falava, pronunciava, eu falava, você vai morrer, você não vai crescer mais. Eu falava, você vai crescer mais, vai ficar mais bonita. Falava pra outra. Dito e feito, aconteceu, velho. Aconteceu. E eu fiquei tipo assim, caramba, agora o que eu pedi pro Senhor, filho, acontece, não tem como dar errado, não tem plano B. E esse diálogo aqui que Jesus fala pra gente é muito interessante. Porque na verdade eu vos digo que qualquer um que disser este monte, erga-te e lança-te ao mar,
e não duvidar em seu coração. Cara, começa a ler alguns versículos, alguns versículos bem profundos, assim, tenta colocar no seu coração, pede a revelação do Senhor. Senhor, o que é isso? Me dê a revelação dessa escritura, pede isso pro Senhor. E quando tiver de... não, pulei. Pois eu vos digo que todas as coisas que desejar e quando orares, crede que receber. Então, outro exercício para você. Pensa alguma coisa, essa noite, quando você tiver... Não sei qual horário você tá vendo esse vídeo, se é de manhã, é à noite... é uma tarefa para você aí. Pede uma coisa impossível pro Senhor. Ora, te ajoelha no seu quarto e pede uma coisa impossível pro Senhor. E já agradece. Como se tu já tivesse recebido, porque tu já recebeu aquilo. E você vai ver aquilo acontecendo na sua vida. Não duvida no teu coração. Exclui essa palavra dúvida quando você orar, quando você pedir algo. E se muitos de vocês, devocional, nem vou tocar nesse assunto agora, senão eu vou estender. Já tá dando 30 minutos de vídeo. Mas a reflexão aqui é os ensinamentos e tarefas para você fazer. Faz a lista de medos que você tem. E também você vai fazer uma lista de como eu perco esse medo. Como é que você vai perder esse medo? Faz um desafio. Um desafio que vai te colocar nessa situação, na situação que você tem o medo. Faça esse desafio. Não deixe de fazer. Outra tarefa. Ore hoje. Peça para Deus uma coisa impossível e crê e agradece que tu já recebeu e ela já está contigo. E age como se tu já tivesse recebido essa coisa, véio. Age como aquilo já aconteceu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque você tem que acreditar que tudo que Ele fez é verdade. E tudo que Ele fez é verdade. Depois reflita nessas passagens. Reflita na passagem de Jó, reflita na passagem de Hebreus 11, leia Hebreus 11 e Marcos, esse diálogo aqui, e lê profundamente, não lê só passando, lê, anota e, cara, Senhor, eu quero entender profundamente esses capítulos e versículos, o que o Senhor pode me dar agora? Eu quero isso, Senhor, e obrigado por já ter me dado, Senhor. E pronto. Só age como se tu já tivesse recebido, porque você já recebeu. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Reflita nessa palavra. Faça a prova com Deus. E para você aumentar a sua fé. E é isso, pessoal. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo para um amigo, compartilha esse vídeo para uma amiga, para ela assistir essa palavra, esse devocional que pode ajudar muito uma pessoa. Às vezes você conhece uma pessoa que está precisando ouvir isso. E bora pra cima. Tamo junto até depois do fim. Falou!